Olá, meus irmãos! Mais uma vez aqui fazendo nossas breves reflexões no livro de Atos. Hoje nós abordaremos o livro de Atos no capítulo 10, dos versos 23 a 43. Inicialmente farei a leitura e na sequência nós conversaremos acerca dessa passagem. Então a palavra do Senhor diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, irmãos, de maneira muito breve, né? A passagem é longa e poderíamos aqui nos ater a vários pontos e realmente extrair uma série de coisas, né? Mas vamos, de maneira geral e um tanto quanto rápida, reconhecer pelo menos 2 pontos interessantíssimos, né? E começando do fim para o início, né? Façamos dessa maneira. Nós vemos que mais uma vez o papel do Evangelho, o papel da propagação da mensagem do Evangelho é central na vida daqueles que formavam a igreja primitiva. Nós vemos Pedro falando disso aqui de maneira muito acertada, no sentido de que Deus havia comissionado esses homens para que eles fossem e falassem acerca do que haviam visto, do que Cristo havia feito, né? E todos os milagres que ele operara, e tudo que ele havia feito entre o povo, e a mensagem em si de sua vinda, de sua morte, né? E de sua ressurreição. Então isso aqui é muito presente em várias passagens de Atos, nós vemos isso, a mensagem do Evangelho sendo pregada sem parar, de maneira reiterada, repetidamente, né? Então, o primeiro ponto que nós reconhecemos é isso. A mensagem deve ser sempre pregada. E agora, voltando um pouco ali para o verso 34, na parte que Pedro começa a falar, né? Nós vemos essa frase que muitas vezes é interpretada de maneira errônea,
de que Deus não faz acepção de pessoas. E esse é um ponto muito importante, principalmente para nós cristãos reformados, que nós temos uma doutrina muito sólida acerca disso, né? Uma doutrina de que a eleição dos homens ela é feita de maneira incondicional. Incondicional por quê? No sentido de que o homem ele não pode proporcionar nada para que a sua salvação se concretize. Mas toda a sua salvação, toda a obra salvífica que é aplicada sobre a vida do crente, ela parte do próprio Deus. Não é o homem que escolhe ser salvo ou que tem algum tipo de propensão à salvação e Deus visualiza isso e coloca alguém no caminho dele ou prega a palavra para esse homem por meio de algum servo ou através de sua própria escrituras, né? Muito pelo contrário, nós vemos que os homens eles são determinados de maneira antes de sua existência para que eles sejam os eleitos de Deus, para que eles creiam nessa verdade, para que eles deixem de ser criaturas e se tornem filhos de Deus. Aqueles com quem Deus manterá um relacionamento, né? E a vontade soberana de Deus é de que, de fato, nós tivéssemos esse relacionamento desde quando Ele criou a humanidade, né? Então, por pecado do homem, por falha humana mesmo, nós fomos separados desse relacionamento com Deus, mas isso é proporcionado novamente por meio de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. E nós conseguimos ter esse relacionamento novamente, né? Então, como o próprio apóstolo fala, essa doutrina de paz que Cristo traz, né, ela diz respeito a isso. Essa paz que temos com Deus, né? Muito diferente de uma ausência de hostilidade ou algo do gênero, né? E aí nós vemos várias pessoas no mundo falando não, que determinada pessoa ela não é uma pessoa má, né? Então ela vai para o céu. No imaginário popular esse tipo de coisa acontece. Não, o que nós vemos aqui é que Cristo proporciona de maneira ativa essa paz. E essa paz, ela realmente ela é fruto dessa obra maravilhosa de Cristo. Isso acontece no coração daqueles que realmente creem nessa obra maravilhosa do Senhor, né? Então, diferentemente daqueles que acreditam que há um universalismo por trás da salvação, ou seja, todos serão salvos de qualquer maneira, né? Nós vemos que as Escrituras, ao longo de todos os livros, né, vão nos mostrando que não, alguns homens realmente serão salvos. Estes homens que foram eleitos soberanamente por Deus. É uma doutrina incrível. Não é uma doutrina injusta, né? Porque se realmente fôssemos analisar nossa conduta, nossa natureza, aquilo que seria justo para nós deveria ser a morte, a condenação, né? Mas Deus, ele através da soberania dele maravilhosa, ele resgata alguns homens. E esses homens, eles crerão na obra de Cristo e de fato serão salvos. Portanto, irmãos, tenhamos a certeza de nossa salvação. Entendamos também que essa acepção de pessoas é no sentido de raça, de povos, de tribos, né? Não são somente os judeus que serão salvos, né? Esse é o contexto aqui, mas essa verdade é uma verdade que reverbera até hoje. Podemos aplicar em todos os tempos. Não somente um determinado povo será salvo, mas pessoas de todas as nações, de todo o mundo serão salvos. Aqueles que temem a Deus, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, que realmente se alegram de serem obedientes àquilo que Deus nos preconiza em suas palavras, né? Na sua palavra sagrada. Então, realmente, irmãos, tenhamos certeza desse tipo de coisa, reafirmemos essas doutrinas, porque são muito importantes de maneira prática para a nossa fé. Eu desejo que o Senhor abençoe a semana dos irmãos e um grande abraço a todos.